Esse evento não poderia estar acontecendo hoje sem você. A tragédia da educação, ou do ensino, eu acho que todos nós temos vivenciado, inclusive na contratação dos nossos estagiários. Os alunos hoje não sabem escrever, não sabem tabuada. Nós temos que selecionar estagiários de graduação e, às vezes, de pós-graduação que não conseguem fazer um texto. Não obstante, eles têm todas as soluções para resolver os problemas do mundo. Então, a situação, a meu ver, é muito grave. Então, a palavra agora é sua. Muito obrigado, Cláudia, pelas palavras muito gentis. Fico muito feliz que tenha a capa tenha dado origem a tudo isso. E é uma satisfação estar aqui. Agradeço por tudo, por toda a eficiência na organização do evento. Gostaria de ter estado aqui ontem, mas infelizmente não foi possível. Tive alguns contratempos também na estrada. Estou com toda a família aí. Mas, enfim, acho que não posso aqui baixar muito a bola daquilo que o maestro Dante estava falando aqui. Eu, infelizmente, vou ter que fazer só um apanhado, pegar um aspecto do meu livro ali, Contra a Escola, e pensando no tema que você colocou, Educação, Direito e Alta Cultura, um resgate da justiça e da inteligência no Brasil, acho que muito bem colocado. Por quê? Porque existem problemas que são muito básicos, problemas que são muito essenciais, que se não forem resolvidos, nenhum outro vai ter solução. E um deles é o da inteligência e o outro é da justiça. Ou seja, nós somos um povo que está sempre ocupando os últimos lugares nos testes de aptidão escolar. Nós estamos sendo assassinados, então estamos ficando burros, estamos morrendo, e se morrer e ficar burro, não tem como resolver mais nada. Pensando em como foi que eu comecei a pesquisar esse assunto, e como foi possível dar uma formulação e como poder também harmonizar com aquilo que nós estamos colocando aqui no evento, eu me lembrei de como foi que isso era discutido quando eu fazia o doutorado, no âmbito da educação literária, no âmbito das discussões sobre educação na universidade no Brasil. E o que se percebia, assim, um tom de pessimismo muito grande. Se percebia também... ninguém estava satisfeito ali, são professores, mas ninguém gostava assim, de estar na sala de aula. Porque é uma situação, na educação literária, muito desalentadora. Pessoas não conseguiam fazer nada. Então, surgiam ali diversas propostas, diversas tentativas de solucionar esse problema. E eu notava que todas pareciam levar... nenhuma solução poderia ser tirada dali, porque ninguém conseguia contar a própria história. Ninguém conseguia... Na verdade, havia ali um problema literário muito básico. Ou seja, o problema mais básico de todos. Então, nesse sentido, o que eu estou falando aqui, o que eu vou falar, talvez não seja nem relacionado à alta cultura, mas, em um certo sentido, até à baixa cultura. Ou, melhor dizendo, à base da cultura. Ou seja, faltava um elemento básico nos ambientes universitários que discutiam as questões de educação. Então, esse problema mais básico de todos é você conseguir descrever a situação e é você conseguir se colocar no meio dela e ver qual que é a sua posição de observador no meio da situação. Então, essa é uma condição básica de observação literária. Isso depende, então, do quê? Depende de um certo treino literário, porque nós não nascemos sabendo como descrever uma situação. E nós não conhecemos quais são as possibilidades que estão em jogo. Então, a literatura é que vai dar esse instrumento de dilatação do imaginário, vai nos ajudar, então, a encontrar as palavras adequadas, a saber, nos dá também aquele treino, aquele tirocínio para a gente poder perceber o que nós estamos sentindo realmente, o que nós estamos vendo, quais são os nossos enganos que nós vamos desmascarando nesse processo, quais são aqueles auto-enganos que nós vamos construindo. Nós fazemos isso o tempo todo. E nós temos que ter essa prática de nos examinar,
né, e nos corrigir. Isso tem que ser um processo contínuo. E isso sem os instrumentos literários, porque quem tem hábito de ler livro de literatura percebe que é isso que está acontecendo com os personagens, né? Eles estão se examinando, eles estão em algum momento muito decisivo da sua vida. Então, os livros de literatura trazem, em geral, esses aspectos mais decisivos, né? Nos contam isso. Em geral, eles nos contam enganos que os personagens incorreram, né? E como eles, pelo menos, se não saíram, como pelo menos eles descobriram como foi que eles chegaram ali. Então, sem esse treino preliminar, é impossível que nós possamos olhar para a nossa situação, né, e nos reconhecer ali e descrevê-la de uma maneira adequada. E eu notava, então, que no âmbito da educação literária havia essa falha, por assim dizer, né, básica, que é uma falha literária mesmo, ou seja, a incultura havia chegado no ambiente, né, das pessoas que pensam a educação literária, que fazem o planejamento do currículo, que lançam os livros, enfim, que vão fazer com que isso chegue depois lá na sala de aula, né, e vai fazer a formação de cada criança. Então, o maestro Dante ele falava, né, de certas questões que são básicas. Uma delas é a música, né? A outra é a própria educação literária. Então, a educação literária ela nos dá alguns instrumentos, né, que são básicos, ou seja, não existe uma cultura sem que haja um conjunto, né, um conjunto de narrativas que nos falem o que é o ser humano, qual que é a origem, né, qual que é a finalidade da vida humana. E é justamente isso que estava falhando, né, e foi investigando esses assuntos que eu cheguei no livro Contra a Escola. Eu gostaria de passar alguns dados inicialmente, né, acho que vou ter que levantar para poder observar com vocês aqui. Esses são dados do Instituto Paulo Montenegro, né, que mostram que no Brasil apenas 8% das pessoas que estão no mercado de trabalho são proficientes, né. Se vocês notarem, aqui embaixo, mostra o nível de proficiência do ensino médico e do ensino superior ou mais. Ou seja, professores universitários, mestres, doutores, né, ou seja, apenas 45% de pessoas proficientes. São dados assim bastante fortes que mostram, eles nos ajudam, são elementos que poderiam nos ajudar a entender a nossa situação. Porém, esses dados estão à disposição de todo mundo, né? Ou seja, as pessoas que pensam em educação estão vendo, né? Mas alguma coisa impede de ver a realidade de né, o que está acontecendo de fato. Poderia passar mais um? Aqui nós temos, então, um teste que é feito, né, regularmente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, um teste em 72 nações, o Brasil ocupando a 63ª posição, né, em ciências, 59ª em leitura e 66ª em matemática, né. Então, assim, uma situação um dado, né, sobre a decadência do ensino no Brasil, né. Os brasileiros, em geral, ter uma performance muito abaixo do nível considerado adequado, né? Podemos passar? Esse é um problema nacional, mas não é um problema exclusivamente brasileiro, né? Esse autor, Donald Wood, ele mostra como que isso acontece no país que tem as universidades mais conceituadas do mundo, que são os Estados Unidos, né? Então, o que ele mostra ali? Faculdades e universidades operando no nível das últimas séries do primeiro grau de décadas passadas. Ou seja, no início do século XX, então, quem estava terminando o primeiro grau estava com um nível semelhante a quem está concluindo uma universidade hoje nos Estados Unidos, né? Em 1900, nós tínhamos ali uma taxa de capacidade de leitura de quase 90%, ou seja, uma população bastante letrada e que era capaz de ler e entender um texto. Quando eu falo proficiente, é isso. Ou seja, aquela pessoa que lê e entende o texto. Tem um que lê, sabe ler, ele é alfabetizado, mas ele não entende, então é um analfabeto funcional. Já no final do século XX, nós temos, então, um grande investimento em educação, como nunca houve na história humana, né? E nós temos, então, essa taxa caindo nos Estados Unidos consideravelmente. Então,
30% da população totalmente ou funcionalmente analfabeto. Então, não é um problema exclusivamente brasileiro. O problema brasileiro é que, nos Estados Unidos, lá existe uma tradição, desde o início da colonização, muito forte em educação. O Brasil nunca teve essa tradição. Né? Pelo contrário, aqui, desde o início da colônia, as universidades eram proibidas. Né? A única organização que cuidou de educação no Brasil foram os jesuítas, durante um tempo, e até serem expulsos do país, né? Pelo Marquês de Pombal, em 1759. Então, ali, o Brasil ficou sem professor durante cerca de 60 anos. Né? Sem professor, praticamente professor nenhum. E, aos poucos, então, né, do nada, foram surgindo então, algumas faculdades, muito lentamente. Né? E o Brasil, então, tem uma diferença em relação aos Estados Unidos muito grande nesse ponto. Né? Porém, esses dados em si, eles não nos ajudam a sair da situação, né, a compreender bem o que está acontecendo. Por quê? Porque nós perdemos essa capacidade mais elementar de narrar para nós mesmos o que está acontecendo. Ou seja, essa é a educação básica. Então, esse dado chega para o educador, né, e ele o interpreta de uma maneira que não resolve, ele não vê bem o que está acontecendo. Então, quando nós não temos instrumentos para narrar o que está acontecendo, nós simplesmente não vamos entender. Nós vamos olhar, a realidade está na nossa frente, e nós vamos tomar na linguagem um símbolo, um discurso que já existe na mídia, nós vamos adaptar ele e tentar fazer com que ele funcione como uma maneira de descrever ou de se comunicar com outra pessoa. Ele fala, olha, eu estou vendo isso, ele pega uma expressão da mídia, ele repete. Né? E outra pessoa ouviu também, ela repete também, eles se entendem, viram amigos, né? Se comunicam de alguma forma, pensa que se comunicam de alguma forma. Então, não há, de fato, uma descrição do que acontece. Né? E eu vejo que isso não acontece só quando nós falamos do ensino. Isso acontece na justiça, né? Isso acontece em praticamente todos os ambientes. Ou seja, você tem, em geral, as pessoas com uma incapacidade muito forte de enxergar o que está acontecendo. E, às vezes, você mostra, por A mais B, mostra estatística, mostra dados, a pessoa não consegue ver, não consegue assimilar, porque aquilo não é contável, não é narrável para ela. Ela não tem como transformar aquilo num discurso e assimilar, né, isso para ela. Né? Então, acho que podemos passar esse slide aí. Né? Então, o que eu percebi, né, que a tragédia do ensino no Brasil, ela vai se tornar definitiva, que é o título da minha apresentação hoje, porque nós não conseguimos reconhecer e nem descrevê-la de uma maneira apropriada. Ou seja, não tem como ter nenhum tipo de solução se nós não conseguimos, então, partir desse patamar básico. Né? O que me leva a pensar que o esforço de reedificação da cultura brasileira deve ser uma reconquista da capacidade literária. Né? Também, por exemplo, da capacidade musical, né? Da capacidade perceptiva básica das pessoas. Né? Então, podemos fazer muito, né? Podemos estudar muitas teorias, podemos nos esforçar muito, porém, esse elemento, se descuidado, ele realmente ele impede, né, que todo o nosso esforço possa ter algum bom fruto. Né? Então, aqui, recordando o que o professor Olavo de Carvalho já falou muito brilhantemente sobre literatura, ele demonstra que a literatura é a base de toda a cultura. Isso é inescapável. Por que ela é a base de toda a cultura? Porque não existe um povo, né, nenhum povo, que possa ter alguma unidade se ele não tem uma língua, né, em comum. Só existe uma língua em comum, a língua tem uma tendência a se fragmentar muito forte. Cada gueto, cada setor da sociedade vai criando expressões linguísticas, né, vai transformando. A língua oral ela muda muito rapidamente. Então, quando pessoas que estudam, por exemplo, a língua indígena, na época da colonização portuguesa aqui, não pode ter muita certeza de como a língua realmente era, porque a língua indígena, quando ela é simplesmente oral, ela se transforma muito rapidamente. Então, a pronúncia muda. Né? Ou seja, não existe aquele elemento da escrita para fixar, né,
e que as gerações possam repetir. Então, é como se fosse aquele telefone sem fio. A pessoa fala, o outro ouve da maneira como ela ouviu, repete para o outro. Então, a língua pode se transformar muito, por exemplo, na pronúncia, né, das palavras, e a ponto de você não perceber que estão tratando da mesma palavra depois de 2 ou 3 gerações. Então, a tribo se isolou, se separou da outra. Depois de algumas gerações, elas podem não se entender muito bem mais. Porque a língua oral ela tem esse caráter de transformação muito rápida. E no Brasil, nós percebemos isso. Ou seja, a falta de leitura literária faz com que as pessoas estejam muito dependentes da cultura oral. Então, a cultura vai se fragmentando, né? Além dessa língua que é o elemento que veicula, né, que dá unidade social, ela só existe quando há um conjunto de narrativas, de mitos, que as pessoas conhecem, né, e esses mitos mais básicos, né, que falam, né, o que é o ser humano, de onde ele veio, qual a finalidade da vida humana. Então, as pessoas têm alguma ideia, o universo surgiu de tal forma, a nossa vida ela tem uma certa... nós nascemos, acontecem algumas coisas conosco, nós morremos, o que acontece depois da morte. São narrativas básicas sobre o que é o ser humano. Então, isso, né, as pessoas só podem se organizar numa sociedade, né, e saber como as outras vão se comportar quando existe esse elemento em comum. Esse elemento é literário, né? São essas narrativas, né? Por exemplo, nós temos narrativas na Bíblia, né, que praticamente todo mundo conhece, né? Nós temos a explicação sobre a origem do universo científico, que ela é veiculada não numa linguagem científica, mas através da arte. Então, é como se fosse um mito também. Então, o mito, a literatura, é esse elemento básico. Ou seja, não há um povo sem essas histórias em comum e sem essa língua, né, que é vinculada por essas histórias. Além disso, qualquer outro tipo de conhecimento ele vai vir desse substrato linguístico criado pela literatura. Então, o discurso histórico, né, ele surge quando as pessoas aprendem a contar histórias, né, narrativas. Então, a partir daí é possível você contar a história. Você começa contando a história de uma pessoa, de uma comunidade. Daqui a pouco você consegue contar a história de um país também. Daqui a pouco você consegue contar a história de vários países ao mesmo tempo num conflito, né, numa guerra. Então, o discurso histórico ele vai surgir depois. Ele depende do discurso literário, né? O discurso científico ele surge depois também. Então, quando o historiador está tratando das possibilidades, né, que ele vai colocar, os fatos que ele vai elencar e como ele vai descrever a situação, ele tem que lidar com várias hipóteses. Então, ele tem que ter um treino no imaginário, um treino do mundo da possibilidade, para que ele possa escolher quais aquela possibilidade que é mais verossímil, né, que é real. Então, ele tem que saber, ele tem que treinar. Então, tem um treino no campo das possibilidades hipotéticas. Então, ele tem que imaginar vários mundos possíveis, para ele poder selecionar aquele que ele está vendo mesmo, né? Então, esse é mais difícil, são as possibilidades reais. Então, ele tem que ter esse treino anterior. Se ele não tem, ele não vai conseguir contar bem a história. Então, o discurso científico, a mesma coisa. Ele é uma especialização, né, daquela linguagem que é comum, que é tirada do substrato literário também. Então, ele vai pegar a linguagem e usar de uma maneira bastante específica. Então, ele depende, né, da linguagem que é veiculada na cultura, que é não científica. Por outro lado, existe o treinamento do cientista também. Então, o cientista ele tem que ser aquela pessoa capaz de captar muitos nexos inteligíveis naquilo que ele está vendo. Ele tem que saber lançar hipóteses, né? E se ele não tem esse treinamento preliminar, então ele vai ter um imaginário pobre, a capacidade pobre de fazer hipóteses, e também não vai, dificilmente vai produzir algum tipo de conhecimento que tenha valor universal, como dizia o maestro Dante, né? Porém, por mais que esse conhecimento científico eles tenha um valor, a ciência ela tem por característica o fato de que ela vai sendo desatualizada. Então, daqui a 30 anos, uma descoberta científica ela pode não ter mais o mesmo valor, enquanto que
as obras da literatura, as obras de música, as esculturas, as obras de arquitetura, certo? Essas permanecem e essas dão um senso de unidade à cultura. Se não há um senso de unidade, então nós temos aquele esfarelamento social que eu falava no início, né? Então, aqui nós temos uma citação do Julián Marías, que ele deixa isso muito claro, né? Ele fala: a invenção de situações não realizadas e mesmo irrealizáveis, o descobrimento e a experiência de inumeráveis sentimentos, relações humanas, projetos de vida, das forças e poderes que condicionam a vida desde o seu desenlace, a antecipação da própria morte ou a de outros, e a compreensão de seu sentido, né? Ou seja, quando a literatura vai tratando de tudo isso, né, vai nos dando esses instrumentos para que nós possamos nos compreender melhor, ele vai dizendo, desta nova situação, né, dessa capacidade que nós adquirimos, depende a possibilidade do pensamento complexo. Ou seja, o pensamento complexo ele não surge do nada. Nós temos que ter adquirido um ferramental imaginário, um ferramental linguístico antes, né? Os mecanismos de indagação, descobrimento, concatenação e justificação, prova. Ou seja, enfim, o discurso filosófico e o discurso científico ele está montado, né, nessa realidade literária. Em suma, a construção de edifícios mentais em que se realizam a filosofia, a teologia, as ciências da natureza ou as humanidades. A literatura é o mais formidável instrumento de dilatação da vida humana, né? O Julián Marías. Muito bem. Então, essa consciência da literatura como o mais formidável instrumento de dilatação da vida humana, eu percebo que isso se perdeu de uma maneira muito radical, né? Mesmo entre os educadores literários. Eles não têm essa convicção, eles não têm a consciência, a clareza da importância da literatura nesse processo. Tanto que, vendo que não estava dando certo a educação literária, eles começam a fazer o seguinte: vamos trazer os Titãs, vamos trazer o rap, o funk, nós vamos trazer tudo isso também para a escola, né? E aí surge a teoria também que não existe uma distinção de valor entre o Shakespeare, entre o Homero, entre o Dante, né, entre o Camões e essas criações efêmeras, né, musicais. Então, bom, nós vamos então pelo menos fazer com que o aluno preste atenção na aula. Essa é uma tentativa, na verdade, muito desesperada, só que isso é formulado numa linguagem acadêmica, né, que inclusive censura quem quer manter, quem defende que haja uma diferença, que a literatura tem um poder de educação, que existe uma literatura capaz de transformar o aluno e fazer com que ele melhore, que ele ganhe essa capacidade que o Julián Marías está falando. Ninguém tem essa consciência, certo? Então, bom, aí realmente está a tragédia, né, o início da tragédia, pelo menos, né? O edifício começa a cair ali, né? Bom, então nós tratamos então primeiro dessa pré-condição para que a gente entenda a situação, certo? Nós temos que saber contar ela. Bom, o outro problema também é quando nós vamos tentar entender o que é educação, você ter contato com uma experiência verdadeiramente educativa. Porque o que, em geral, as pessoas começam a raciocinar sobre educação, elas pensam na escola, naquilo que aconteceu na escola ou na universidade, e ali, em geral, não existe quase nunca uma experiência verdadeiramente educativa. Isso a gente sabe como? Quando a gente confronta o que acontece na educação hoje com o que aconteceu na história ao longo do tempo, né? Então, às vezes o aluno até desenvolve uma capacidade literária, uma capacidade linguística, mas ele nunca teve contato com uma experiência real educativa, né? Então, ele não vai ter como refletir sobre isso ou fazer com que isso tenha algum tipo de fruto, né? Então, nós, quando olhamos lá a educação clássica, nós vemos que ela não tem nada a ver com a educação hoje em dia, né? Então, não havia educação estatal, educação promovida pelo Estado. Em geral, a educação vinha o quê? De algumas pessoas que tinham uma capacidade fora do comum, né? Sábios mesmo, né? E as pessoas iam até ela, viajavam, né? Quando sabiam que tinha um sábio lá, iam atrás dela para aprender com ela. Então, essa não é a situação geral dos professores e nem no sistema de ensino de hoje, seja na escola pública, particular, no ensino superior, no ensino médio. As pessoas não querem ouvir o que aquele professor está falando.
Elas estão obrigadas, é um ensino obrigatório. Certo? Não existia esse ensino obrigatório na antiguidade. Pelo contrário. Se o professor não estivesse agradando, o aluno ia embora e ia atrás de alguém que agradasse. Né? Então, isso começa o quê? A falsear desde a base a noção do que é realmente educação. Ou seja, você estar obrigado ali a ouvir o que a pessoa está falando, não é educação. Isso não é educação, nunca foi. Né? Então, não há essa experiência do que seja realmente educação. Né? Então, existia o elemento da admiração em relação ao mestre. Ou seja, o mestre é alguém que, se a pessoa era tão admirada, que nós nos colocávamos lá durante anos para ouvir o que ele está falando. Então, essas são situações verdadeiramente educativas. Né? O que acontece na escola, o que acontece na universidade, em geral, não tem nada a ver com isso. Às vezes, em geral, pode ser um adestramento profissional, que funcione muito bem. Né? Então, era algo que era feito, por exemplo, na Idade Média, pelas corporações de ofício. Então, corporações dos construtores iam lá, ensinavam os princípios da construção, como praticar bem a arte, né, aquele ofício, e virava um bom construtor. Isso acontece muito no ambiente educativo, virou uma preparação para a vida profissional. Mas isso não era considerado, de fato, educação. Não tinha nada a ver com autocultura, era uma preparação profissional. Né? Então, às vezes acontece isso no sistema educativo, às vezes funciona nesse sentido, mas não é. Então, é um adestramento profissional. Então, nós usamos a mesma palavra, né? A mesma palavra serve para usar o que era educação na antiguidade, o que foi ao longo dos séculos e o que está acontecendo hoje, que é algo radicalmente diferente. Então, as pessoas não percebem essa distinção. Então, não tem essa experiência do que é educação de fato. Quando que isso começou a mudar? Ou seja, o professor não é aquela pessoa admirada que eu vou lá aprender com ele. Né? Eu estou obrigado a aprender quando começa a surgir a educação obrigatória. Isso só começa a surgir no início da modernidade. Isso surge de início, né? Muito pouco, de uma maneira muito exponencial, na verdade, de uma maneira assim, muito incipiente na Reforma Protestante, né? Mas depois, de maneira mais forte, na Revolução Francesa. O que está em jogo ali? Né? É a transformação social através da mudança de mentalidade. Então, quando há um grupo de reformadores da sociedade que querem implantar um novo projeto, né, de vida social, um novo projeto político, muitas vezes eles se deparam com o seguinte problema. O povo não está entendendo. Então, no caso da reforma, né, foi feita uma reforma religiosa, mas o povo estava acostumado durante séculos a se comportar de uma certa maneira. Né? Então, o que acontece? Bom, eles não estão entendendo nada, eles estão agindo como se fosse como era antes. Nós temos que tentar educar as novas gerações. Né? As novas gerações, para que eles não venham com os vícios, né, entre aspas, da geração passada. Isso se torna muito mais necessário na época da Revolução Francesa, porque o projeto iluminista ele contrasta muito mais radicalmente com a sociedade que vinha antes. Então, o povo estava acostumado a reverenciar o rei, a nobreza, né? A filha queria ser princesa, o menino queria ser rei ou príncipe, né? Queria ser um nobre, um guerreiro. Então, nós temos aí um governo republicano. Né? O povo não entende isso. Ele está acostumado a conviver, né, simbolicamente com uma outra estrutura de poder. Nós temos, então, aquele intelectual iluminista que ele é cético, ele é agnóstico, às vezes ele é até anticlerical. Né? Então, ele quer uma sociedade que tenha essa fisionomia. Né? Mas o povo continua ainda tendo a mesma mentalidade. Então, o que eles percebiam? Nós temos que agir por meio da educação, nós temos que pegar as crianças e dar uma educação nova para elas. Isso foi feito de duas formas. Uma delas, acabando com os professores antigos. Então, nós temos, um pouco antes, né, da Revolução Francesa, nós temos a expulsão dos jesuítas, que eram os maiores educadores da Europa, então, né, de vários países. Depois nós temos a supressão da ordem dos jesuítas, né, como já uma preparação para um novo sistema de ensino. Né. E aí nós temos, então, em seguida, a implementação de um sistema de ensino diferente e obrigatório, enquanto que o outro era facultativo. Certo?
Então, ou seja, porque você precisa mudar a mentalidade. Então, já estamos aqui fazendo um giro muito grande. Certo? Não são as pessoas que espontaneamente estavam procurando a educação. São os educadores que estão forçando, né, quaisquer pessoas a que estejam ali na sala de aula para poder receber como que a força uma nova mentalidade. Né? Então, se você puder voltar um pouquinho ali. Então, o Napoleão ele diz, né, que de todos os problemas políticos, a instrução é talvez o mais importante. Ele pelo menos usa a palavra diferente, instrução. Né? Se um menino não aprende desde a infância a ser republicano ou monarquista, católico ou livre pensador, etc., o Estado nunca poderá formar uma nação. Ele está aqui, de alguma forma, resumindo, né, a mentalidade que promoveu, então, esse sistema de ensino que nós conhecemos hoje, universal, público, obrigatório, e que é algo muito novo na história. Ou seja, na história humana isso não é a coisa comum, não é uma constante. Né? Em geral, o educador não tem essa consciência. Ou seja, nós estamos num projeto educativo radicalmente novo. Né? Essa tendência, então, de você suprimir as formas de ensino anteriores, né, por meio da lei, da expulsão, da proibição, ela continua, ela se desenvolve muito rapidamente ao longo do século XIX. Né? Então, nós temos uma centralização, ou seja, nós temos um ensino na França que depende da Universidade Imperial, que precisa ter a autorização da Universidade Imperial para funcionar, então tem que seguir mais ou menos os parâmetros curriculares. Não sei quem é da educação que já ouviu esse termo antes, né? Mas é algo hoje muito corriqueiro na educação, você seguir as diretrizes curriculares, um currículo nacional. Né? Isso é algo que surge, então, no século XIX. Né? Pode passar? As escolas passam a depender de uma autorização do Estado para funcionar, coisa que nunca existiu antes. As escolas poderiam simplesmente ser abertas, poderiam propor o currículo que quisesse. Né? Então, passam a depender. Né? Então, várias escolas são suprimidas e os países, então, em geral, por volta de 1900, adotam um sistema escolar obrigatório. Né? E começam a expandir cada vez mais o ensino público. Né? Então, nós vamos ver, os regimes totalitários dão uma importância muito grande para a educação, porque é dali que vai surgir o bom cidadão, né? Seja ele comunista, seja ele fascista, nazista. Né? Mas não só. Né? Esse caráter totalitário ele já está presente também nos regimes democráticos de alguma forma, porque a centralização ela é sempre constante. Né? Dependendo em alguns países é mais acelerado, em outros menos. Né? Pode passar. Nos Estados Unidos, o percurso é um pouco diferente. Então, nós temos ali, ou tínhamos pelo menos, um sistema federativo, né, que havia uma grande independência, e até hoje existe legislações, né, independentes nos diversos estados. Então, ali não houve uma história uniforme da implementação desse ensino obrigatório público. Né? Mas nós temos alguns episódios muito estarrecedores, como este, né, em Massachusetts, em que, em alguns lugares, os pais foram obrigados a entregar os filhos para a escola com a ameaça do exército. Então, as crianças foram escoltadas para a escola. O exército teve que intervir para obrigar. Então, ali existia, de fato, uma mentalidade de independência educativa muito grande. Ou seja, eram pessoas preocupadas com a educação e com a forma como seria a educação. Algo que, na verdade, no Brasil, houve muito pouco. Né? Ali nós temos alguns educadores que falavam, então, né, começam a usar e a falar da educação que eles estão promovendo em termos que isso acabou se perpetuando e hoje isso é a mentalidade comum da maioria das pessoas. Então ele fala, os pais entregam reféns à causa sagrada da educação. Esse é um grande reformador da educação nos Estados Unidos. Né? O John Dewey, que é o mais conhecido desses filósofos da educação, ele diz, o educador é o profeta do Deus verdadeiro e o guia ao verdadeiro reino de Deus. Ou seja, ele está transformando essa nova educação obrigatória e centralizada numa causa sagrada. Certo? Então, quando os políticos se sentem na obrigação de falar que estão investindo na educação, que a educação é uma coisa importante, eles estão ecoando já esse tipo de discurso.
São 3 minutos? Tá. Bom, como tenho 3 minutos apenas, né, então vamos resumir o resto, né? Então, nós temos, nesse processo, o que era de início uma tentativa de uma transformação social, foi começar a se tornar, a partir da década de 1930, né, se você puder passar, um programa abrangente para o controle do comportamento humano. Então, através do estudo da psicologia social, da psicologia comportamental, das técnicas de controle de comportamento. Então, elas passam a ser estudadas. Há um investimento muito grande da Fundação Rockefeller, inicialmente, mas depois muito mais, né, para utilizar esse tipo de técnicas na escola. Então, como nós vamos produzir um comportamento esperado dos alunos, né, dos cidadãos de amanhã? Nós temos, por exemplo, nas palavras desse filósofo, que é prêmio Nobel, né, Bertrand Russell, que é um homem muito influente na Inglaterra, ele que desejava uma espécie de uma ditadura científica em que o governo fosse capaz de fazer qualquer um pensar qualquer coisa, como, por exemplo, que a neve é branca, né, e com que as pessoas repetissem isso, né, e todas se policiassem e considerassem como louco aquele que não considerasse a neve branca, né, preta. Né, a neve preta, desculpa, é claro que a neve é branca. Né? Então, ou seja, esse tipo de projeto, né, nós temos aí, eu faria um apanhado de algumas técnicas, são as primeiras que surgiram, mas isso foi se desenvolvendo. Né? E isso vai se tornar, depois, pode passar, na Unesco, né, a Unesco em 64, ela já mostra nas suas publicações que está estudando esse assunto há décadas. Né? Como que o estudo das modificações de atitudes, que é uma maneira um pouco mais suave de falar de controle do comportamento, né, pode ser usado na educação e como isso pode ser aplicado em escala internacional. Então, isso está em curso já há um bom tempo. Isso no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, está muito bem colocado, né, para quem tem interesse nesse assunto. E nós, então, enfim, vamos chegando mais para frente, né, nos projetos, nos planos da Unesco, não só numa universidade, numa educação, numa escola que seja capaz de modelar as atitudes, mas num tipo de currículo que seja o mais unificado possível. Ou seja, nós temos que ter um currículo universal, standard, um currículo modelo para todo mundo. Né? E as gerações, se não forem educadas nesse novo currículo, elas não vão ser capazes de atender às demandas e às expectativas do homem futuro. Né? Então, ou seja, esse projeto educativo, ele tem muito sucesso, ele foi sendo implementado, né? E nós chegamos, então, àquele dado inicial da decadência, né, do ensino. E nós chegamos, acho que você pode colocar no último, né, no último slide, que é o paradoxo do Ivan Illich, que é um autor de Sociedade Sem Escolas, né? Não, anterior. Isso. Ou seja, nos últimos 2 séculos, especialmente no século XX, houve um investimento maciço, gigantesco, um esforço imenso na educação, na expansão, na implementação, criação, né, e expansão de um sistema de ensino que chegasse a todo mundo. Certo? O investimento em educação no Brasil e no mundo inteiro é algo gigantesco, é muito grande. Certo? E nós nos deparamos com aquele dado anterior da queda do ensino. Como isso é possível? Sendo que o ser humano, quando, em geral, investe em algo, aquilo realmente progride. Na área militar, pense nos avanços, no investimento feito e nos avanços ao longo do século XX. Pense na informática, né, nos sistemas de transporte e pense na educação. Por que atingiu o resultado oposto? Né? E por que se exige mais e mais investimento e isso não dá certo? Bom, talvez nós não estejamos sabendo contar o que está acontecendo de fato. Né? O que parece é que o sistema de ensino que foi planejado, ele está realmente funcionando. Vocês podem ler no Maquiavel Pedagogo, né, que os pedagogos estão preparados para um período em que aparentemente vai reinar o caos, a confusão, a decadência moral. Mas isso é um percurso calculado. Ou seja, na verdade, a educação o sistema educativo, ele está atingindo os objetivos que tinha se colocado inicialmente. Está funcionando. É que as pessoas
tem uma noção diferente. Então, existe o discurso de justificação da causa educativa, existe o que está verdadeiramente por trás. Né? Quais são os reais objetivos? Né? Então, o objetivo de transformação de mentalidade, de controle político, né? Que realmente esse sim está funcionando, né? Fazendo com que as pessoas pensem, sejam mais fracas, sejam mais manipuláveis também. Né? Então, na verdade, está dando certo o projeto educativo. E o que nós podemos fazer diante de tudo isso? É a pergunta que se coloca, né? Eu acho que é muito difícil assim, dar uma resposta, porque a educação ela é uma arte de resultados que não dá resultados previsíveis, né? Depende de cada situação, né? Mas entrar nesse sistema criado com um objetivo muito específico, tentar reformar ele, no meu entender, não funcionará jamais. Ou seja, é preciso criar uma alternativa independente. Ou seja, é preciso criar uma cultura educativa que seja paralela, que não dependa ou que não sonhe em reformar ou tenha como única referência esse sistema de ensino que nós conhecemos. Certo? Porque, então, voltamos ao que acontece ao longo da história. Certo? Então, são as grandes personalidades que realmente fazem com que a educação progrida. Né? São os grandes filósofos, os grandes escritores, que atraem a admiração de outras pessoas, que ensinam, né? E que façam com que se crie, né, uma nova cultura. Exemplo disso nós estamos vendo no Brasil já, né, de uns 20, 30 anos para cá, 20 anos, vamos colocar assim, pelo menos, ou 15, né, já há uma transformação cultural no Brasil bastante grande, e nós temos aí que não é produto de um sistema, mas é produto de uma pessoa, certo? Que é o professor Olavo de Carvalho. Então, ele está fazendo com que se crie uma nova cultura e com que se abra um espaço, e sempre assim que funcionou ao longo da história, certo? Então, não é um investimento no sistema, é um investimento na personalidade. Então, quem quer contribuir com a Casa da Cultura no Brasil tem que formar bem a própria personalidade. E é essa personalidade que vai ter uma força para poder ser fecunda e ajudar as pessoas ao redor. Certo? Então, terminado o meu tempo, né? Muito obrigado. Passo aqui para a Cláudia. Parabéns, Fausto. Nossa, excelente.